tenho o tema sobre a deterioração das liberdades religiosas em Angola. Escolhi esse tema por causa chamou-me a atenção o tema por causa dos últimos acontecimentos que nós vivíamos no país e também por causa do número elevado de religiões não reconhecidas em Angola e me levou a fazer esse estudo. Esse estudo é muito importante para mim porque o curso que eu escolhi fazer, que é o curso de Ciências da Religião, e é um tema que ajudará não só o meu crescimento acadêmico, mas também será como dar a conhecer às outras pessoas a importância desse tema, porque esse tema é pouco divulgado em Angola e também será uma grande contribuição para a área acadêmica, visto de que analisando o trabalho poderá suscitar outros tipos de investigação. O trabalho está subdividido em 3 capítulos. Temos os 3 capítulos, depois que eu vou estar referenciado como estão os tópicos de cada capítulo, eu vou falar um pouco mais à frente. E temos a parte da introdução. Primeiro temos a introdução, depois vem os 3 capítulos e temos a parte da conclusão do trabalho. Falando um pouco sobre a introdução do trabalho, como já avancei desde o princípio, é que esse trabalho é muito importante, principalmente para a área acadêmica, porque entendemos que 80% da população angolana é religioso e existem diversidades de pensamento, tipo de religioso, que é importante descrever agora pelo esse tema. Também no trabalho vamos focar pelas as práticas e crenças, de algumas denominações ou religiões, né, existentes em Angola. Também esse trabalho ele vem a condenar, né, no sentido negativo, sobre algumas práticas de algumas religiões, como acusação de menores da prática de feitiçaria e a exploração econômica da população. E também vamos demonstrar desvantagens da deterioração no sentido negativo, né, que tem-se vivido muito em Angola. Então, esta parte que nós temos da introdução, também também vamos falar um pouco da ligação entre os três partidos que lutaram para a independência e as religiões, porque a deterioração das liberdades religiosas em Angola, entendemos nós que não é um assunto atual, mas para compreendermos melhor sobre este assunto temos que voltar nos tempos indígenas, que nós chamamos na época antes do colono e na época colonial e depois da época colonial. Só assim é que nós podemos entender aonde nós viemos e como nós chegamos até aqui, né? Entendemos melhor sobre o tema. Também neste trabalho nós vamos focar também a relação existente entre o Estado e as religiões, né? Os Estados e as religiões. Vamos focar também sobre esses assuntos, né? Como o Estado angolano, como o governo angolano tem se relacionado com as religiões. Também vamos falar no terceiro, já
nos últimos capítulos, terceiro capítulo, vamos falar sobre as leis como a ferramenta principal para a deterioração das liberdades religiosas em Angola. Focando-se já no primeiro capítulo, e nós temos algumas perguntas que nós consideramos perguntas de partida para a nossa pesquisa, que como ter uma sociedade sem preconceito religioso, isso é uma das perguntas. A outra pergunta que nós temos, as plataformas religiosas resolveram ou resolvem o problema da deterioração das liberdades religiosas. A outra pergunta é sobre os mecanismos usados pelo Estado resolvem o problema. Ao longo do trabalho são as perguntas que nós vamos nos focar em responder. É de salientar que o problema das religiões, né, como já tinha avançado, o problema das religiões é um problema que preocupa a sociedade angolana, porque já, como tinha apresentado, pelo número de fiéis que algumas congregações ou que todas as congregações elas têm. Algumas reflexões também que é importante nós termos aqui. Primeiro, no capítulo 1 nós vamos mostrar a parte teórica do nosso trabalho, e depois no capítulo 2 vamos também focar nos conflitos, né, religiosos, né? No capítulo 2 vamos focar sobre conflitos religiosos, sobre as plataformas religiosas que resolvem ou não resolvem problemas, e no último capítulo vamos falar sobre o reconhecimento das confissões religiosas. Os métodos que nós usamos nesse trabalho é o método descritivo analítico, né, onde vamos analisando os factos, né, vamos analisando os factos, né, que nós temos aqui no nosso trabalho. Já começando a desenvolver mais o nosso trabalho, é importante começarmos a salientar que as liberdades religiosas, elas começam, o grande conflito da deterioração da liberdade religiosa começa no período em que Angola, o colono, né, no tempo colonial, começam a receber as primeiras igrejas reformadas ou o protestanismo, e a política em que o governo colonial organizou as igrejas demonstra o início da deterioração das liberdades religiosas, porque as igrejas ou as religiões protestantes eram agrupadas em territórios diferentes. Exemplo, a igreja batista estava confinada no norte de Angola, a igreja metodista estava confinada no centro, e para além de ser o espaço geográfico, eram subdivididos por línguas étnicas, né? No caso da igreja batista, eram falantes da língua Kikongo, e a igreja metodista, que estava mais um pouco no centro, entre o sul e o norte, que são os falantes da língua Kimbundo, e a igreja congregacional, que estava no sul de Angola. Essas são as igrejas que influenciaram muito na luta da independência de Angola. Por um facto, porque o líder da igreja
porque a maior parte dos fiéis da Igreja Batista eram do partido político ou do movimento que lutava para a independência, FNLA. Os docentes que falavam quimbundo da Igreja Metodista a maior parte dos membros eram militantes do MPLA, e na Igreja Congregacional a maior parte dos fiéis da Igreja Congregacional eram apoiantes do partido UNITA. É possível nós conseguirmos destacar isso porque, exemplo, que o pai do líder da UNITA tinha um cargo de muita relevância na Igreja Congregacional, e a mesma coisa acontece com a Igreja, com o MPLA, que o líder Jonas Agostinho Neto, que também o pai era um pastor ou tinha um cargo de grande relevância na Igreja Metodista, e acontece a mesma coisa com a FNLA de Olga Roberto. E estas divisões desses movimentos e arrastavam a religião. Então aí começa o profundo entendimento do que nós vivemos hoje, da deterioração que nós vivemos hoje. Mas nas nossas pesquisas entendemos que essa subdivisão foi possível para que o governo português primeiro controlasse melhor, tivesse melhor controle dessas religiões, porque na altura o governo era a favor da igreja católica, então controlar muito bem esses movimentos seria de maior relevância para o governo português, e porque a mensagem que os protestantes levaram dava de uma mensagem de liberdade, né, de Moisés libertando o povo. Era mais assim que essas mensagens eram conduzidas. Então isso também influenciou muito na deterioração das liberdades religiosas que temos hoje. Mas não é que como se pensa que foram os europeus que levaram a religião em Angola ou na África. Segundo as nossas pesquisas também conseguimos constatar que já havia religiões na África. Nós tínhamos as nossas religiões do jeito próprio, com as nossas próprias culturas, enquanto nós adorávamos os nossos antepassados. E então isto é que nos dá a entender a situação que nós vivemos agora, sobre a deterioração. Já depois da independência, esses conflitos de subdivisões das religiões têm muito impacto na vida religiosa. Como nós tínhamos dito instante, quem anuncia a proclamação da independência, Agostinho Neto, que a maior parte dos fiéis eram metodistas. Então já se anunciava o domínio da Igreja Metodista em relação às outras denominações. Isto permitiu com que, mesmo depois da independência, os batistas não conseguissem propagar o seu evangelho ou a sua religião para o sul, nem os metodistas conseguissem também propagar as suas religiões, porque eram vistos como religiões adversárias, por causa das ideologias em que eles defendiam dos seus membros. Isso vem arrastando-se não só na época do Agostinho Neto, que era mais a favor do metodismo, e também da Igreja Católica, porque praticamente na época do Partido Único, em que nós chamamos de Partido Único, só eram duas igrejas com maior relevância, que eram a Igreja Metodista e a Igreja Católica, por causa dos seus fiéis. Primeiro, que a Igreja Católica era uma igreja de Estado, e a Igreja Metodista é favorecida por causa dos seus fiéis.
Já quando nós chegamos em 2092, 89, 92, na primeira eleições, onde nós temos a primeira, considerada a primeira república, a primeira constituição angolana de uma Angola livre, há uma grande abertura. A Angola agora tornou-se um país democrático e há liberdades, em que começam a regressar as pessoas que viviam no asilo, isso no Congo Democrática e os outros países, começam a regressar em Angola. Essas pessoas que foram no asilo como metodistas, como congregacionais, como batistas, eles voltam com outras religiões e outros tipos de práticas. E isso e com esta abertura, então já não temos só as ditas igrejas centenárias ou as igrejas tradicionais. E não só salientando, não havia só essas três igrejas que eram a Batista, mas essas são as igrejas que maior tiveram impacto na luta da independência. Mas temos igrejas como a Igreja Congregacional, a Igreja dos Irmãos de Angola, a Igreja Evangélica de Angola, a Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, também que estiveram envolvidos nisso. Mas com essa abertura em 92, já há mais igrejas e começa a surgir as igrejas neopentecostais, que nesse período o governo legaliza e consegue organizar algumas igrejas, mas o conflito não terminou, conforme a história, né, nos mostra que o conflito não terminou e continuamos a viver um conflito que termina de forma exata em 2002. Em 2002 terminamos assim o conflito e há mais igrejas, mais religiões a serem abertas nesse sentido. E com isso as leis que o governo foi implementando desde 92 até o primeiro semestre de 2019 não permite que haja legalização de igrejas, porque a primeira lei, que foi de 94, cobrava 100 mil assinaturas para a legalização de uma religião, que em um país com 24 milhões de habitantes, cada denominação 100 mil fiéis, não era possível isso se concretizar. Então o governo lança uma nova política de organização de igrejas em plataforma, que também não surtiu efeito, porque não é possível obrigar que várias denominações pensem todos de uma forma e protejam todos de uma plataforma. Não era possível, não havia consenso nessas plataformas e que, dada a nossa pesquisa, essas plataformas eram uma forma do governo conseguir dominar essas igrejas, porque até agora em Angola as igrejas detêm o poder, o maior poder, porque os pastores, os líderes religiosos dessas denominações, eles conseguem dominar a população. Então é do interesse do partido, né, que governa, ter a igreja como um aliado. Nisso nós conseguimos determinar vantagens e desvantagens das liberdades religiosas. Neste trabalho nós defendemos que para maior democracia e de maior liberdade de expressão é melhor que as igrejas sejam legalizadas. Nós defendemos a legalização de mais igrejas, porque permite liberdade de pensamento e diversidades, porque cada um ora de forma diferente de como existem nos outros países. E também falamos também um pouco sobre as leis que são aprovadas, que não ajudam. A atual lei cobra 62 mil assinaturas, que não é possível, e uma série de coisas que eles pedem que não ajudem nada. Em resumo, em conclusão, conseguimos concluir que nós concordamos com mais igrejas legalizadas, porque dá mais abertura de liberdade de expressão, de pensamento,
Defendemos também nesse trabalho a proteção das religiões a minorias. A minoria. Terminou o tempo. Pode concluir. As religiões a minorias, então praticamente é a nossa defesa.